Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso Queer Talks. Eu sou Vini Nepomuceno e estamos agora no nosso terceiro episódio. Sou um jovem negro, tenho 27 anos, sou gay, estou usando um cabelo black power com mechas em tons alaranjados, estou também usando um vestido com tons em listra pretos, laranjas e amarelos. Estou também usando unhas com acessórios de miçangas. Já que você tá aqui e veio, claro, ceiar conosco nessa mesa belíssima, já se inscreve no canal. Se lembra, ó, ativa o sininho pra se ligar em tudo, que vem mais coisas por aí. Até porque estamos no nosso terceiro episódio. E eu, junto com a minha amiga Luna Mendonça, vamos te conduzir nessa jornada incrível. Se prepara, porque vai ser babado. E vai ser babado mesmo. Você já me conhece, que já me apresentei aqui várias vezes, mas vou falar mais uma vez para quem tá chegando agora. Meu nome é Luna Mendonça, sou jornalista, analista de conteúdo, especialista em redes sociais, sou uma travesti negra, estou usando um cabelo para trás, com cachos em tom castanho, com as pontas loiras, um casaco preto, de couro sintético, porque não podemos maltratar nossos animais, com um body com detalhes azuis, claros e cinzas, e dando muito close, com muito detalhe dourado, muita sensação e muito close. Então, aproveitando todo o close, também não deixe de nos seguir nas redes sociais. E esse Queer Talks, onde a gente celebra o mundo queer e tudo que ele pode nos proporcionar, foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do governo do estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Tá fazendo um movimento acontecer. Luxo! É babado mesmo. Então, nesse episódio vamos falar sobre amor, vamos falar sobre afeto, vamos falar sobre muita coisa boa, porque o papo já começou desde o camarim. Delicinha, tá tudo! Incrível. E aí, estamos aqui com Murilo Araújo, jornalista, pesquisador, creator e o dono do canal Muro Pequeno. Muito bem-vindo, Murilo. Hello! Que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Aproveitar para fazer minha autodescrição também. Olá, todo mundo. Eu sou Murilo, tenho 33 anos. Sou uma pessoa negra de pele clara. Estou usando cabelos cacheados, altos e volumosos, castanhos com algumas mechas descoloridas. Estou usando um macacão marrom com um coletinho preto com detalhes amarronzados e acessórios dourados e cor de terracota. As terracota é um luxo, né? Já me ganhou. Já é o Já evento. já é um evento, né? Então, para começar, eu acho que não existe uma palavra para definir melhor esse momento com amor. E eu queria saber, Murilo, o que significa a palavra amor para você? Nossa, já começando assim! Nossa, eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, né? Inclusive na minha produção de conteúdo, assim, eu tenho falado muito sobre amor, sobre afetividade. É um tema que me importa, me atravessa bastante, assim. É muito doido, eu tenho pensado amor nos últimos tempos, muito naquela perspectiva bem Bell Hooks, né? De pensar amor como ação, amor como gesto, amor como atitude, como movimento. Mas eu tenho pensado muito também no sentido de amor, no sentido comunitário, assim, também coletivo, sabe? Acho que a gente tem pensado perspectivas de amor sempre muito individualistas, individualizantes, às vezes, né? Dentro de uma cultura muito neoliberal, assim, muito atravessada por valores muito em torno de si. E eu tenho pensado também, ultimamente, muito no amor, não só como ação, como movimento, mas como compromisso coletivo também, assim, sabe? Como contrato de cuidado coletivo, como aposta no cuidado coletivo, como aposta no modo de vida diferente, assim. Então, tenho pensado amor muito nessa perspectiva de atitude e de perspectiva de construção de outras possibilidades de relação, né? Que bafo. E, assim, eu gosto quando você cita Bell Hooks, porque a gente também faz aquela linha da pesquisa, a gente dá aquele nome, não é rebuscada. E, assim, eu gosto dessa linha do amor como ação. E aí, pra você, assim, o que seria esse ato de amar? Assim, em termos de sentimento mesmo, sabe? Da sensação, do feeling do corpo. Nossa, o feeling no corpo é bom, né? É uma delícia, O feeling no corpo é uma melhor. delícia. Assim, eu acho que a gente tem uma cultura hoje que tende a
pensar o amor muito dentro de uma rota pré-estabelecida, assim, e nesse lugar que ele é tão sentimental que ele às vezes é quase abstrato. Tem uma, aí já, né, citando uma outra autora aqui, a Brigitte Vassalo, que é uma pessoa que eu tenho lido muito, ela fala que a sociedade da gente ensina pra gente que amar ou se apaixonar é como entrar num foguete em direção à lua, sem nem usar roupas de preparação pra isso, né? Sem ter nenhum tipo de preparação. Então a gente entra no foguete 5, 4, 3, 2, 1, ignição, foi! De uma vez. E aí a gente entra naquela curva, naquela narrativa do amor chapação, do amor Uma delícia. excessivo, não sei o que é gostoso, mas que às vezes também pode levar a gente para alguns lugares perigosos, né? A maneira como a gente pensa sobre amor ou sobre afetividade nesse apaixonamento idealizado que a gente tem na sociedade, muitas vezes leva a gente para lugares de dependência emocional, muitas vezes leva a gente para lugares de tolerar, aturar determinadas coisas dentro das relações que são violentas, às vezes até, né? E que estão sempre muito associadas a uma ideia de que a gente perdoa tudo e atura tudo por causa do que a gente sente. E aí é sempre esse lugar do amor como sentimento, assim. E aí quando eu penso no amor como ação, no amor como gesto, tanto na perspectiva do pessoal quanto do coletivo, eu acho que isso passa pelo desejo, pela necessidade da gente ancorar o amor em outras coisas, né? Não só nessa idealização, não só nesse sentimento de arrebatamento, mas no corpo, na presença, na troca, no toque, na construção, né? A gente às vezes se baseia ou vivencia muito mais o amor a partir do que a gente idealiza que as relações sejam do que a partir do que as relações são de fato, né? E aí quando eu penso em pensar amor como atitude, tanto no pessoal quanto no coletivo, é muito olhar pra isso, assim, o que a gente tá tendo nas relações, assim, pra que a gente possa se afetar, sentir, gostar, querer, a partir do que tá acontecendo nelas e não a partir dessas rotas idealizadas que são oferecidas pela sociedade pra gente. Que luxo. Babado, né? E assim, a gente tem um amor como, né? Pensando nesse lugar, do amor como ação, amor como esse ato e esse cuidado, esse olhar. A gente tem um amor também como esse lugar da sensação, né? Desse sentir a ação. E se a gente, por acaso, tentasse colocar o amor como uma palavra, o que ela seria? Assim, amor para a Murilo enquanto palavra. Eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Explica melhor pra mim o que você quer que eu... Muito da gente pensasse o significado da palavra amor, né? Porque eu lembro que quando eu ouço Legião Urbana, às vezes fala assim, aquela coisa do amor é fogo que se vê, que é na música, né? Mas não é dele. Mas assim, de pensar assim, o amor, a palavra, definir uma palavra amor. O que significaria essa palavra pra você? Olha, eu acho que amor é construção, sobretudo, né? Que eu acho que tem a ver com essas duas coisas, com o sentimento de ação com o sentimento de coletividade, né? Acho que tá muito nesse lugar, assim, de pensar amor como construção mesmo, como coisa que a gente vai fazendo no caminho, né? E que pode tomar a forma de qualquer relação, ser o que a gente quiser, assim, ser o que a gente deseja. Porque eu acho que a preocupação que eu tenho, às vezes, com essas definições de amor que a gente tem, é que, às vezes, o amor, ele é definido num lugar muito dado, muito pronto, muito fechado, muito idealizado, muito cheio de estereótipos. Eu acho que se eu fosse pensar uma palavra para poder definir amor ou para poder definir a experiência do amor, assim, a primeira palavra que me aparece é meio essa, assim, é pensar em amor como construção. Arrasou. O que eu me pego pensando, né? Por falar o amor com a ação. Como é que a gente tá fazendo amor, né? E isso, eu e Vini, a gente tá trocando desde que começou esse ato, a gente se dá a mão, a gente se abraça, a gente se encosta aqui, se apoia. E pensar nesse lugar de fazer amor, quando você traz essa ideia, que as pessoas têm ali construído na mente uma ideia de amor, muita loucura, romance e tal. E até eu já estive nesse lugar de dizer, eu nunca faria isso. Mas aquele amor intenso, fiz tudo que disse que não faria e fiz sorrindo, indo atrás de alguém que não valia a pena. Então, pensando nesse lugar, né, que assim, como a psicóloga tem muito trazido isso. Ela disse, Luna, o amor, bem com essa passagem, Luna, o amor não suporta tudo. O amor não suporta tudo. E assim, nesse lugar de pessoas que amam, pra mim é muito importante você trazer essa diferença, porque é isso que eu tenho procurado viver. Por isso que eu fico muito feliz de te escutar já nesses eles e de escutar aqui, porque o amor é isso, né? A gente tá construindo, o amor é coletivo, o amor é preto, o amor é queer, o amor é LGBT, mas o amor é toda essa relação de todo mundo. A gente com a equipe com a gente com
Você tá muito feliz. Eu acho que a gente vai pra um lugar muito gostoso. E já, como a gente tá em um evento queer, em um movimento queer, e pensando nesse lugar de coletividade e afeto, eu queria que você refletisse sobre o amor da comunidade LGBTQIAPN+, e os desafios que essa palavra carrega, né? Porque tanta gente é negada do amor. Então eu queria te escutar um pouco sobre isso. Assim, acho que é um desafio falar de amor quando a gente fala da experiência de pessoas LGBT, porque para além da dimensão do amor das relações, do amor romântico, do amor sexual, assim, eu acho que é muito duro, assim, a maneira como muitas pessoas LGBT são marcadas pela experiência não do amor, mas do ódio durante toda a sua vida, né? Durante toda a trajetória desde a infância, assim. Às vezes são pessoas que são menos amadas ou têm acesso a menos carinho, menos afeto nas suas famílias por conta das suas performances de gênero. São pessoas que nem sempre são cercadas de amizades na escola, sofrem muito bullying. No caso, quando a gente está falando de pessoas LGBT negras, essa experiência é duplicada, né? Falando assim, pela minha trajetória, assim. Então, acho que tem um primeiro desafio que, do ponto de vista do afeto, do carinho, do reconhecimento da sua humanidade, do seu corpo como um corpo que pode ser alvo de bem-querer e de cuidado, isso já é negado pra gente desde a infância e adolescência, já é negligenciado de muitas formas, e eu acho que isso, quando a gente entra na era de se apaixonar, de ter os namoradinhos, os crushes, os flertes, eu acho que isso já mexe muito com a gente no lugar da autoestima, no lugar do reconhecimento da nossa capacidade, do nosso direito de ser pessoas queridas, ser pessoas desejadas, ser pessoas amadas. Eu acho que esse senso existencial, assim, de perceber o meu corpo, ele merece amor, ele pode ser objeto de amor, eu acho que isso já pode gerar uma série de desafios no interior da gente, assim, na autoestima, sabe? No que é mais íntimo mesmo, que nem sempre a gente se dá conta, nem sempre a gente calcula. Mas para além disso, tem uma outra dimensão, uma outra questão que eu acho que é da ordem prática mesmo, que é falta de referências, né? Nossa, eu ia falar isso contigo agora, eu ia falar agora sobre isso. Porque é isso, a gente cresce cercado das referências do filme, do cinema, da televisão, não sei o quê, que são sempre as relações, as construções de amor cis heterossexual. A gente não vê pessoas como a gente construindo suas perspectivas de família, construindo suas relações de carinho, construindo suas relações de afeto. E aí, quando a gente vai viver, a gente tem que inventar tudo do zero, né? Assim, já é um tempo de descobrir que eu, enquanto sujeito, sou alvo de amor. Aí é um tempo de descobrir que eu, enquanto sujeito, amo de um jeito diferente. Aí descobrir, enquanto sociedade, que merece ser amado, que é possível amar da maneira como eu amo. E pra daí você chegar no mundo e realmente começar a conhecer pessoas, se relacionar com pessoas e descobrir como é que faz isso na prática, né? Assim. Dá uma coisa, né? Dá uma sensação. Chega a perna treme. E além de descobrir a forma que você gosta de se relacionar, porque eu acho que é algo individual, mas a gente já chega lá. Você falou desse lugar de dificuldade, trouxeram coisas de referência. E assim, eu quero trazer esse assunto pra cá há um tempo, mas agora eu senti que é esse momento, né? Falando de referências, de afeto, de amor, existe uma frase que as pessoas circulavam bastante, que era a frase: amor não é uma coisa pra travesti. Amor é coisa pra travesti. Eu sou amado, eu amo, eu vivo o amor na mais linda forma, graças a todas as energias que me cercam. E, falando de amor, eu queria saber, e falando de amor e referência, o que você sentiu com o Caju da Lineker? É claro, eu preciso, porque pra mim ali é um ato de amor. Sim. E é uma pessoa como eu, além de referência. Então eu quero saber o que você sente. Porque no meu lugar de travesti eu senti. Sim. E eu quero saber no seu lugar o que você sente. Ah, eu amo. Assim, eu sou totalmente apaixonado por Lineker, de modo geral, assim. Eu digo que Lineker é aquela artista que é a única artista viva que desperta em mim aquele sentimento de fã, assim, sabe aquela coisa que bicha tem com o diva pop? Ah, eu não tenho isso com ninguém, mas com a Lineker eu fico sabendo de tudo, eu acompanho a data, eu já sei quando é que vai sair o álbum, eu escuto tudo, eu devoro, eu decoro todas as letras, eu vou em todas as turnês, eu tenho essa relação. E pra mim teve muito essa experiência quando eu ouvi Lineker a primeira vez, ainda lá no primeiro álbum, ainda antes da transição dela, assim, lá no primeiro EPzinho que ela lançou no YouTube. E eu escrevi sobre isso outro dia no Instagram, assim, que quando eu ouvi Caju a primeira vez, o sentimento que eu senti
foi um sentimento que eu nunca parei de ouvir, sentindo Lineker desde a primeira vez que eu ouvi lá atrás, em 2015. Desculpa, bati a mão aqui no microfone. Eu digo que quando eu ouvi Caju a primeira vez, eu senti o mesmo sentimento que eu ouvi quase 10 anos atrás, em 2015, quando eu ouvi Cru a primeira vez, assim. Amo. Que é um sentimento de uma esperança teimosa no amor. Uma esperança irremediável, assim, uma esperança incontornável no amor. Isso é uma coisa que a Lineker acende dentro de mim. Acho que é por isso que eu sou muito fã dela, assim. Que tem muito esse atravessamento, né? Uma travesti, uma pessoa negra que tem o amor negado e negligenciado o tempo todo. E você vê que desde lá, do primeiro álbum até agora, ela tá dizendo assim, e se não der pé, eu não vou desistir porque o amor pra mim é tudo. Sim. O amor pra mim é tudo, atravessa tudo na minha vida. E eu me identifico muito com isso, assim, porque acho que vocês devem se identificar também, né? Com a quantidade de experiências de negação, de rejeição, de preterimento, de negação do direito a acessar amor, assim. Ouvir Lineker sempre foi, com Caju continuou sendo, reforçar essa esperança de Sim. que o amor é possível pra mim também. Tem uma coisa muito bonita que ela fala nas entrevistas, é que ela diz que ela cria as músicas, né? Escreve as músicas, cria o álbum também pra projetar, pra inventar o mundo que ela quer viver, né? Ela falou disso na entrevista que ela deu pro Bial, assim, se eu não puder usar um álbum que é uma coisa tão poderosa, que movimenta uma energia tão grande pra projetar o mundo que eu quero, quando que eu vou fazer isso? E eu tenho esse sentido muito, muito forte com a arte, assim, com a Lineker e com outros artistas que eu gosto também, que me atravessam. Eu tenho tenho feito uma pesquisa, assim, tem me interessado muito entender as expressões de amor dentro da música brasileira, ultimamente, assim, como que as músicas falam de amor, assim. E aí Caju chegou num momento muito maravilhoso que eu tenho investigado isso. E eu me conecto muito com esses artistas sempre por causa desse lugar, assim, porque nessa viagem, nesse mundo pra onde a música me leva, o amor é uma possibilidade, o amor é uma realidade. E eu quero não só poder viver nesse mundo, como inventar mundos pra eu viver também, assim, sabe, Lineker me desperta esse desejo, essa Ai, que vontade. delícia. E eu sou das ficções imaginárias, né? Eu sou sim. das ficções especulativas. Eu bebo muito de J. Mombassa, às vezes, pra pensar, assim. Sim. O Alice Marida também. E aí eu fico pensando... Eu sou do audiovisual, né? Aham. E aí eu escrevo roteiros, faço direção de arte, então eu componho cenas sobre afetos também. E tem essa divisão entre pensar o afeto nesse lugar da sensação Uhum. e da afeição também, mas eu fico me perguntando assim, principalmente no meu processo de composição fílmica, né? Quando eu vou escrever um filme, até que ponto isso gera uma referência? Porque hoje, na filmografia mundial, a gente tem histórico de séries, de casais gays que são adolescentes. No meu tempo eu tinha Malhação pra Aham. pensar sobre isso. Eu tinha uma novela, Lagoa Azul, Sim. pra eu pensar. Então eu falava assim, um dia eu vou com aquele menino da escola que eu me apaixonava, ou com aquele vizinho novo que chegava na rua, que era o auge da rua, era chegar o vizinho novo. Então assim, eu vou pra uma lagoa com ele. Aham. Mas aí eu ficava me perguntando qual lugar eu vou assumir. Então eu assumia o lugar sempre da mocinha que se apaixonava, e aí eu começava a performar esse lugar também, então as pessoas já começavam a enxergar esse repertório de feminilidade em mim, nananã, então começava uma divisão de um repertório que automaticamente se desconectava da perspectiva de amor, porque as pessoas começavam enxergando a feminilidade na minha performance, porque era esse repertório que eu tinha, elas começavam a me rechaçar e me excluir daquele espaço. Uhum. Então ali o amor já começava a perder o sentido pelo lugar da referência. E aí quando chega agora, nesse presente, que eu vou assistir essas séries que tem um conteúdo LGBT, vamos falar, e são dois adolescentes europeus, brancos, que contam uma história totalmente diferente, que vão pra uma balada, mas cada um tem o seu carro pra ir pra balada. Então eu penso, eu vivi uma referência de um lugar de tirar meu corpo daquele pertencimento ali e de imaginar uma outra figura acima do meu corpo. Li aí o menino da Malhação. E aí eu ficava pensando, meu namorado vai ter uma moto e vai me levar pra passear no Matagal e a gente vai correr mundo. E aí eu fico me perguntando, e eu também quero conversar com vocês aqui sobre isso, assim. Qual é o lugar dessas referências pra gente? E eu digo referências mesmo enquanto busca de enfrentamento, enquanto busca de mecanismos da gente enfrentar isso. Porque, até pra vocês que estão com a gente, assim,
Eu fico me perguntando o tempo inteiro quais são os lugares que a gente busca fora dos exotismos, das exotificações, né? Quais são os lugares longe do mainstream, aquele livro que a gente está lendo, aquela história que a gente imagina. Qual é a história que a gente imagina a partir da memória, né, capturada que a gente tem? E que isso gere libertação para nós enquanto comunidade LGBTQIAPN+. Porque eu acho que tem esse lugar, né, de referências saudáveis pra gente. Eu queria conversar contigo, assim, de como é importante trazer, você falou de Lineker, de uma forma muito boa, porque acho que ela faz esse processo com a gente. Sim. E como é, sabe, trazer mesmo, evidenciar e também refletir sobre esses processos. Olha, eu acho muito importante a gente ter referências. Eu não acho que referências é tudo. Eu acho que a gente, em alguns momentos, cai no debate da representatividade como se a representatividade por si mesma fosse resolver todas as coisas. Eu acho que tem perigos, assim. Mas eu acho importante a gente poder ter isso. Porque, assim, isso tudo que você tá falando, pra mim, tem a ver com o fato de que amor e afeto, eles também são atravessados socialmente, né? São atravessados pelo racismo, são atravessados pela transfobia, são atravessados pelo machismo, pelo patriarcado. Todo o tempo a maneira como a gente organiza nossas relações é totalmente atravessada por isso, né? Quando você fala dessa coisa de que a sua tinha performance afeminada, etc e tal, como que as pessoas percebiam, liam isso, tem todos esses atravessamentos da LGBTfobia. E eu acho que esses atravessamentos, assim, eles limitam o nosso imaginar, a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de realizar a possibilidade de viver amor. E eu acho que é muito importante que a gente consiga criar, inventar essas referências, né? Porque é sobre tornar possível, é sobre saber que é possível. Eu acho que o principal é isso. É sobre a gente inventar possibilidades e compartilhar essas possibilidades, né? Tem aquela frase clássica de que a arte existe, que a vida não basta. Eu fico pensando muito no papel que muitos artistas têm, sempre tiveram, né? Assim, penso muito sobre essa coisa, assim, sobre quanto o Lineker foi importante pra mim, sobre quanto a minha própria produção de escrita, que eu escrevia na adolescência, poesia, depois da criação de conteúdo, o encontro que eu fui tendo com outras pessoas, os espaços de troca, assim, eu acho que é sempre muito importante que a gente encontre outras referências, seja na ficção, seja nos espaços de encontro, seja espaços de partilha, assim, seja a história de alguém que você conheceu, seja um familiar que você tem mais velho, não sei o quê. Eu acho que a gente se confrontar com histórias em que pessoas que se parecem com a gente estão tendo a possibilidade de viver o amor, ou mesmo viver o tesão, o desejo, de forma saudável, sem tabu, sem julgamento, eu acho que isso é muito, muito bacana, muito importante, assim. E eu falo isso tanto nesse lugar nosso, de criação mesmo, artística, né? De pensar artistas e pessoas públicas que estão falando sobre isso, que estão fazendo especulação de futuro, que estão criando narrativas imaginárias e tal. Mas eu falo até do quanto é importante aquela frase clássica do jornal do Movimento Negro Unificado, lá nos anos 90, combata a violência racial, beije sua preta em praça pública. Essa coisa de demonstrar o amor em público como uma forma de combater violência, né? Como que isso pode ser verdade para pessoas LGBT também? Como que tem sido ricas e bonitos os avanços culturais que a gente tem tido nos últimos anos, que têm sido conquistados muito por conta da nossa visibilidade, da vergonha que muitas pessoas têm perdido, né? Da conquista que a gente tem tido, da possibilidade de expressar nosso amor em público, de postar nas redes sociais, de celebrar as nossas famílias, né? De celebrar nossas relações. De falar delas sem constrangimento, assim, eu acho que isso tudo ajuda aí, ampliando esse efeito de que nós existimos e de que a nossa possibilidade, de que a nossa realidade é uma possibilidade, né? Uma possibilidade de existência que pode e merece ser vivida, celebrada na sua potência, né? Com certeza. Eu acho um arraso, né? E assim, eu já tô aqui com vontade de correr atrás de Murilo no aeroporto já. Se quer, estou encantada. Não vai mais Ai, embora. tava vindo pra cá pra Salvador falando assim, cadê, Vini, que você prometeu? Ninguém no aeroporto atrás de mim. Mas trazendo esse lugar, Vini abriu aqui um parêntese, que eu fiz uma viagem antropológica, eu tô quase indo pro mestrado, sobre essa questão do comportamento, né, do menino gay afeminado, através daquela performance de que eu quero ter um namorado, então vou performar isso daqui. E é porque eu não me via nesse lugar. No meu lugar, eu queria ser todas as mulheres em todos
as referências, né? Não era porque do menino ali. Sim. E isso me fez eu querer já fazer uma pesquisa de mestrado sobre isso, né? Então, já adorei aqui. Bora que Um bora. negócio muito bom. Mas agora, falando sobre pesquisa e tal, me trouxe memórias também da vivenciar esse afeto, esses amores na universidade. Eu venho daqui de Salvador, mas nos encontramos no Recôncavo da Bahia, né, da UFRB, onde, ao chegar lá no Recôncavo, eu que vinha de Salvador, fui bailarina, fui atriz. Então eu tive uma vivência da minha sexualidade na adolescência mesmo, né? Aham. Eu vivi aquilo ali, eu beijei, eu paquerei, eu dancei, eu fui, sabe? Tudo aquilo ali adolescente, mesmo sendo, porque antes de me entender enquanto mulher trans, eu me penso como um menino gay, ali, um adolescente gay, eu tenho essa vivência. Quando eu chego na UFRB, eu já não tô mais adolescente, né? Tipo, adolescente ainda, mas um pouco mais velha. E as pessoas do interior que estavam chegando lá estavam vendo um mundo novo. Estou longe da minha cidade, estou longe da minha família, vou beijar todo mundo, vou ser feliz, vou pra calorada, vou tomar todas, beijar, beber. Indireta para mim. Eu fui Não, assim, eu fui todo assim mundo. também. E é isso que eu quero chegar. E essa liberdade era vivenciada. Eu não tava mais naquela energia, porque eu tinha vivido, vim da capital e vim da realidade artística, que é diferente também, que nem todo mundo tem a chance. Então, quando eu chego lá, que eu vejo esse universo de pessoas se encontrando, pessoas se assumindo, né, saindo do armário e de todos os lugares possíveis, você também vem do interior da Bahia, né, de Piauí, e como foi vivenciar isso lá? Como foi esse processo de chegar até aqui em Salvador? Essa vivência da sexualidade, tu enfrentou dificuldades lá, e essa libertação aqui, pelo visto sim, mas agora eu quero ouvir mais porque eu só consegui pensar nisso. Olha, assim, eu cresci em Piauí, né? E eu saí de Piauí para estudar em Minas, fazer faculdade em Minas Gerais, aos 17 anos de idade. E eu, assim, de família católica, de menino de igreja, era um menino muito bonzinho de igreja, assim. Então, eu não vivi quase nada da minha sexualidade, assim. Eu tive uma namorada na época do cursinho pré-vestibular. Inclusive, sapatão zona hoje, tá aí, Risa. Beijo, amor, te amo, viu? Pessoa que eu tenho na minha vida até hoje, assim, o Piaba e o sapatão que se encontraram na adolescência. Todas as minhas namoradas de adolescente Aham, são sapatão. sim, as duas meninas com que eu me relacionei, elas inclusive se apaixonaram em algum momento, tiveram um rolo, assim, todo... Plot twist. Foi eu favorecendo um rebuceteio, sabe assim, casualmente? Adorei. Mas então, eu saí da Bahia com 17 anos, e era isso, família católica e tudo, então... Eu não tive muito essa vivência, assim, nem dos muito namoricos e tal, também porque tinha isso. Era um menininho afeminado, ainda se descobrindo, não sei o quê. Então, eu tive essa namoradinha no cursinho pré-vestibular e foi isso. Não era muito de festas, etc e tal. Mesmo quando eu mudei pra Minas, eu ainda levei um ano até entender que eu era gay. E eu digo que o fato de que na época eu já tinha passado um ano fora de casa foi fundamental para que o meu processo de saída do armário fosse um processo tranquilo. Porque eu já tinha passado o meu primeiro ano de faculdade, que eu já tinha tido contato com um monte de debates, de reflexões, de discussões. Assim, eu me lembro da minha professora de teoria da comunicação falando sobre as dualidades na teoria da comunicação 1. Ela foi longe, viajou com umas coisas de filosofia. E ela falando sobre as dualidades do masculino e feminino, do bom e do feio, do bom e do mal, do belo e do feio, não sei o quê. E eu falando assim, nossa, realmente, né? Não precisa ser uma dualidade a vida, masculino, feminino, hétero, homo. Assim, tipo, a minha cabeça me levava pra esses lugares meio naturalmente ali pensando sobre o meu processo. E aí, naquela bela manhã ensolarada de sábado, andando por aquele campus belíssimo, que eu olhei um boy e falei assim, nossa, que menino bonito. Nossa, que bom poder achar um menino bonito sem sentir culpa. Isso foi 28 de fevereiro de 2019, o dia que eu saí do armário, o dia que eu me dei conta de que era gay. 10 anos de viadagem aí na história. Eu falei 2019, foi 2009. Mais de 10 anos de viadagem aí na história. Tinha acabado de mudar pra lá. E aí foi muito importante pra mim, assim, esse processo de estar longe, não tanto pra viver as coisas, mas pra esse processo de descoberta, assim. Agora, veja que loucura. A pessoa que foi responsável pelo meu processo, pelo meu estopim, assim, do processo de saída do armário, de pensar sobre a minha sexualidade mesmo, foi o pai dessa minha ex-namorada. Que era, na verdade, ele é tio dela, era pai adotivo dela, criou ela, e ele é um padre. E eu tinha acabado de participar de um curso de teologia popular, que era um curso muito progressista, assim, que inclusive discutiu questões... Eu era desse movimento da galera de igreja, aquela galera progressista, assim. Então, inclusive, meu primeiro contato com o debate sobre LGBTfobia foi dentro
desse universo, assim. E aí, nesse curso, eu fui fazer um curso de teologia no começo de 2009, que era coordenado por esse padre, um curso de teologia popular. Uma das mesas que a gente teve era sobre respeito às diferenças sexuais. Eles trouxeram um ativista LGBT para poder falar dentro do curso de teologia. Foi muito maneiro, assim. Então, ele era uma pessoa muito aberta, assim. E aí ele conversou comigo, eu super achando que ele queria ter comigo uma conversa sobre o relacionamento meu com a filha dele. A gente já tinha namorado, tinha um tempo, mas a gente não se convivia muito porque ele era padre em outra cidade. E a conversa que ele veio ter comigo foi: Murilo, eu acho que você é uma pessoa muito livre, mas eu acho que você tem muitos medos. Quais são os seus medos, Murilo? Me jogou essa. Sim. Revelação. Me jogou essa. Quais são os seus medos, Murilo? Fiquei assim... Por que você tá tendo essa conversa comigo? O que tá acontecendo? Mas aí, esse processo foi muito doido, porque esse meu movimento, assim, de saída do armário, ele foi disparado por essa pergunta. Quais são seus medos, Murilo? Então, ali no começo, para começar a me relacionar, para começar a viver as coisas, para a possibilidade de conversar com meus pais, essa pergunta me atravessava o tempo todo. Quais são seus medos? Então, eu entendi que eu tinha medo da minha família, eu entendi que eu tinha algum medo da igreja. E aí, todos os movimentos que eu fiz durante esse processo de saída do armário, até começar a me relacionar com pessoas, até ir pra uma balada, não sei o quê, foi a partir dessa provocação, assim, de encare seus medos, né? Mas, enfim, dei toda essa volta, tudo pra dizer que a vida afetiva no contexto da universidade, ela é maluca, né? Porque eu acho que é um momento que você tá tendo um primeiro distanciamento, principalmente daquele vínculo familiar, que eu acho que é o que, na maior parte das vezes, constrange muitas pessoas LGBT a começarem a sua vida afetiva, sua vida sexual, ou fazem isso escondido. Não sei como é que você fazia. Você fazia isso escondido quando você morava... Ah, então, pois é. Gente, a gente via Enfim, não vou entrar nas histórias de bastidores, porque o teatro sabe. Tem a distância também, porque nas grandes cidades você tá distante da sua família de todo mundo. Você tá viajando pra outro bairro. No meu caso não tinha isso. E Piauí, 40 mil habitantes, era tudo ali, todo mundo conhecia todo mundo. De repente eu estava morando em outro estado. Imagine. Mas veja como são as coisas, assim, bom filho, bom menino, cristão, não sei o quê. Eu só comecei mesmo a movimentar a minha vida, assim, depois que eu contei pros meus pais. Os 2 primeiros meninos com quem eu fiquei foram antes disso, mas foi porque uma circunstância da vida. O primeiro menino que eu fiquei era do meu grupo de jovens, então a gente já tava ali. Eu usava um bate-papo UOL pra conversar com as pessoas na época. Esquentar a noite. Mas foi isso, assim, me relacionei com um menino, assim, que eu fiquei uma vez, e esse menino do grupo de jovem que a gente ficou ficando uns meses. Mas aí só depois que eu contei pros meus pais, que eles já sabiam, foi que aí eu também fiquei naquela coisa assim: quando eu vou viver isso, eu não quero viver no armário. Eu não quero, tipo, me esconder, não quero ter que trazer as pessoas escondidas pra minha casa. Então, o primeiro momento pra mim foi agora que as pessoas importantes da minha vida, meus pais, sabem, agora eu também vou descaralhar. E foi quando eu fui na primeira balada LGBT. Viçosa. Tipo, pra poder fazer pegação e cair no mundo. Então e aí foi ferveu. uma delícia. Aí fui ferver. E eu fico pensando nisso, assim, porque essa divisão que o Luna traz de pensar a sexualidade pra gente que vem do interior é uma coisa tão assustadora, às vezes, e beira esse lugar do amor, Sim. porque a primeira questão que fica no ar é: e aí, será que minha família... O que é que eu vou pensar? E mesmo porque, numa extensão, né? Porque eu saio pra 15, talvez 40 quilômetros da minha cidade, assim, que eu vou. E aí eu fico com aquele medo, inclusive, de: ai, será que minha família vai estar aqui? E logo após a minha chegada, inclusive, a minha ex-namorada também vai morar lá e estudar lá, minha primeira ex-namorada, assim. E ela vai, inclusive, ela também assume a bissexualidade lá, nesse lugar. E aí eu fico me perguntando assim: será que vai vir todo mundo pra me ver? E se minha mãe vier aqui me ver, será que ela vai me odiar? E aí eu crio um terror. E sento pra conversar com a minha mãe depois que eu volto pra casa, assim. E falo: ó, mãe, eu preciso conversar com a senhora. Aí minha mãe parou, olhou pra minha cara e falou: peraí que eu vou buscar um litrão de cerveja pra gente tomar. E ela foi. E ela foi belíssima, voltou com o litrão. Aí eu falei assim: mãe, eu preciso te contar. Eu acho que eu sou bi, eu acho que eu sou gay, eu acho que eu não sei, eu não sou hétero, não. Aí a mãe olhou pra minha cara e fez: Vini,
é sério que tu tá precisando me contar isso? Você que tá dizendo que tu matou alguém, que tu era uma traficante e tal. E aí eu comecei, a partir daí, a entender que a consciência dela já tinha sido moldada, inclusive, pra me amar desde aquele momento. Aham. E eu acho que é isso também. A gente precisa visualizar esses lugares de afeto como uma possibilidade. Sim. Porque é assustador, porque o universo, a referência armadilhada faz isso. Aham, sim. Quando a gente vê narrativa sobre nós na TV, a gente vê narrativa sobre a gente sempre apanhando, sofrendo. Quando a gente vai ler histórias sobre a gente, e eu digo no mainstream mesmo, porque a gente tem, inclusive, hoje, modificações na cena, né? No geral. Mas assim, quando a gente vai vendo esses lugares, eu vou falar sobre modificação justamente. Mas quando a gente vai vendo esses lugares de repertório, a gente fica com medo daquele lugar Sim. de amor. Parece que o afeto fica ausente. Sim. E aí, quando eu começo a reverberar esse meu corpo, justamente a partir daí, assim, eu começo a falar pro meu corpo, não, agora performa mesmo. Uhum. Então eu sempre tive sonho de um dia fazer uma drag. Mas. E pessoas heterossexuais também fazem drag. Sim. Só que eu ficava com medo de que toda e qualquer ação que eu tivesse fosse associada a uma perca de amor. Eu falava, não, se minha mãe me ver assim, né? Porque a conversa é essa, principalmente no interior. Se tua mãe tivesse, tu vai tomar uma surra. Se teu pai te ver, acabou pra você. E aí eu comecei a esquecer disso. E em Cachoeira eu comecei a performar. Então eu vou buscar em Cachoeira, na UFRB, grupos de diversidade sexual de gênero. Eu vou buscar discussões, inclusive foi no meu mesmo processo de afiliação com o discurso racial. Aham, sim. E aí eu comecei a interseccionalizar o discurso, nananã. E aí começo a performar um corpo que se ama e começa a dizer sobre amor para os outros. E aí eu encontro o Muro Pequeno também. E eu queria saber de você que dentro desse espaço, né, de também uma trajetória de... Eu não falo autoaceitação, porque a gente não tem esse lugar de autoaceitar. Acho que a gente se auto-identifica mesmo. Nessa trajetória, você também cria um espaço, né, um canal, que é, inclusive, um suporte belíssimo para referências. E eu vou falar até no ASMR aqui, ó. Canal Muro Pequeno. É uma delícia, perfeito, informativo, saudável e principalmente delicioso. E aí eu queria saber de você, assim, sabe? Amor, como é esse desejo? Porque também essa é uma voz que se reverbera, né? Sim. Então, assim, você hoje é um veículo que também constrói Uhum. outras referências e outras temporalidades. Eu queria saber de você, assim, como é que surge esse desejo? Assim? Olha, assim, eu digo que o Muro Pequeno começou por uma percepção de que eu não conseguia guardar minhas ideias só pra mim. Eu sou uma bicha falativa, entendeu? Da comunicação mesmo. Mas é muito doido porque quando eu comecei era pra falar meio sobre questões aleatórias. O Muro Pequeno, a primeira vez que eu tive a ideia de fazer um canal no YouTube era pra falar sobre linguística aplicada, que era a minha área de formação na época. Mas eu queria, na verdade, discutir o que temas sociais tinham a ver com o debate da linguística, né, na época. Porque eu fazia linguística, mas estava sempre debatendo gênero, raça, religião, as pessoas não entendiam. Então eu queria um canal no YouTube para poder explorar meio isso. Mas entendi que podia não dar muito certo. Falei, vou falar da vida, entrar numa energia meio Jujut, que tava na época, assim. Só que o primeiro vídeo que eu fiz, que foi um vídeo que viralizou, que circulou um pouco mais, que foi quando eu bati os meus primeiros 1000 seguidores lá no YouTube em 2015, era um vídeo que eu falava sobre afetividade, um vídeo que eu falava sobre amor, chamava Não é Questão de Gosto. Em que eu basicamente relatava assim, a minha trajetória, me dando conta de como estava sendo o meu processo de amadurecimento sobre questões raciais, e como nesse processo de amadurecimento sobre a minha trajetória enquanto uma pessoa negra, eu estava começando a perceber como que eu tratava outras pessoas negras dentro das minhas escolhas afetivas. E aí eu refletia basicamente que em algum momento eu comecei a olhar que no Tinder, eu basicamente só dava like em meninos brancos, muito no padrão, assim. E aí esse vídeo, ele circulou de uma maneira, assim, de muita identificação das pessoas através desse lugar, dessa narrativa do afeto, assim. E aí o Muro Pequeno acabou se transformando num espaço em que eu elaborei muito sobre... Até hoje faço isso, no caso. Elaborei muito sobre a minha afetividade, sobre as minhas relações com amor e com afeto em praça pública, assim, em voz alta na internet pra todo mundo ver. Tanto que é engraçado que a minha última leva de... Faz um tempo que eu não publico no YouTube, agora eu tô mais no Instagram, mas a minha última leva de vídeos no YouTube foi comentando coisas que eu mudei de ideia em relação a vídeos anteriores. Que massa. Porque
eu já tinha feito vídeo, por exemplo, falando que eu jamais me via num relacionamento não monogâmico, porque naquela situação, naquela circunstância, eu não conseguia, porque eu não tinha maturidade para aquilo, porque como pessoa negra eu tinha muitas preocupações com preterimento, com solidão, com... Aí corta para uns anos depois eu olhando aquele vídeo falando assim, ô Murilo, tão espalhando a palavra da não monogamia hoje de porta em porta, tal e qual uma testemunha de Jeová, assim, né, tipo assim, evangelizando. E aí, mas eu acho que o doido, assim, nessa trajetória, o que tem sido pra mim uma missão, assim, que eu tenho abraçado com o meu trabalho como comunicador, é porque eu sinto que eu preciso chamar mais gente, eu preciso conquistar mais gente. Porque... porque as dinâmicas afetivas que a gente tem na sociedade da gente estão muito difíceis, muito duras, sabe? A dinâmica das relações é muito dificultada nesse momento, assim, de todo mundo com vidas malucas, sobrecarregadas, trabalho, capitalismo, ultraindividualismo, uma cultura de consumismo afetivo, né? Das pessoas tratadas como se elas estivessem em prateleira. Você tem aquele corpo que é pra casar, você tem aquele corpo que é pra transar, você tem aquele corpo que é pra ficar no depósito que não serve nem pra isso. Né? Essa prateleira dos afetos, assim. E aí eu já passei tanta treta, tanta coisa com solidão, preterimento, mesmo agora nessa reflexão sobre monogamia e sobre não monogamia, que não é uma reflexão sobre a quantidade de afetos que eu vivo, mas uma reflexão sobre a maneira como a gente organiza socialmente a dinâmica das nossas relações, né? E aí, quando eu vou me confrontando com a quantidade de coisas que eu tô pensando, com a quantidade de coisas que eu tô vivendo, com a necessidade extrema que eu tenho de me relacionar de outras maneiras, eu vou esbarrando na realidade concreta. Eu vou esbarrando no fato de que eu quero ter uma rede afetiva mais ampla, que eu me sinta mais cuidado, que eu me sinta menos só, mas com o fato de que a vida de todo mundo tá sobrecarregadíssima. Sim. Então eu entendo que eu não tenho que lutar só por mim, pelos meus amigos. Eu tenho que lutar pela redução da jornada de trabalho, pelo fim da escala 6x1. Sabe? Tipo, eu penso que eu tenho que batalhar por um transporte público de qualidade que me permita visitar os meus amigos quando eu quiser, sabe? Assim. Então eu fico pensando que os atravessamentos do amor e do afeto, eles são muito mais amplos do que eu só. Para que eu viva relações em que eu me sinta amado, desejado e cuidado da forma que eu almejo, não depende só de mim, depende da gente construir uma sociedade que me olhe e me reconheça como um corpo que é digno de amor, que é digno de afeto, porque eu posso buscar construir essas relações com pessoas, mas ainda tem todo um horizonte social que impede a gente de vivenciar o amor da maneira como a gente merece, da maneira como poderia ser. E aí eu entendi que se eu posso fazer alguma coisa, botar a boca no mundo para convencer o máximo de gente possível a participar dessa reflexão, participar desse processo de mudança e se envolver nessa tarefa coletiva que é amar de outra forma, que é construir outras possibilidades, outras perspectivas de se relacionar, assim. Então o Muro Pequeno se tornou essa missão, assim, onde eu tô tentando chamar mais gente, sabe? Onde eu tô tentando convocar outras pessoas pra gente pensar, falar e vivenciar amor e afeto de outras formas, de outras maneiras, sabe? Pra mim é uma necessidade mesmo, assim, porque... É o que eu digo, é o que tá ao meu alcance construir uma comunidade próxima ali, o meu quilombo, onde eu consiga viver o mais perto da minha realidade que eu desejo. Mas se eu puder colaborar de alguma forma também para que a gente possa construir outras dinâmicas de se relacionar, então eu vou fazer isso, assim. Tem sido uma jornada boa, as pessoas se identificam, compartilham muitas coisas também. Para mim também tem sido muito valioso, muito bonito, sim, assim. Eu tenho vivido... a trajetória com o Muro Pequeno também tem me permitido, na prática, amar e ser amado, gostar e ser desejado de outras formas mais bonitas também. Tem me permitido elaborar muitas coisas. Eu fico muito feliz de te escutar. E essa questão, ser não é inerente, né? Sim. A gente vai mudando a forma de se relacionar, de ver o mundo. Eu me relacionava de um jeito e agora eu não tenho como, sim, com a minha nova rotina. Então... eu vou mudando, e eu acho isso fantástico. Com a nova pessoa que a gente também, né? A gente vai mudando o tempo todo, e eu sou apaixonada pelo assunto da monogamia, né? Eu sempre falava, eu não gosto de me relacionar de uma forma convencional. Eu não acho que aquilo ali me contempla. Eu ficava muito irritada. Eu também tentaram me colocar numa criação cristã um pouco,
Felizmente fui libertada por minha mãe maravilhosa. Um beijo, te amo, Luiz Rio. E o nome dela é Luzimar, gente, é Luiz Rio, não é? Mas enfim. E esse lugar de me distanciar da igreja, falar, eu não preciso amar da mesma forma de um lugar que não me aceita, não me respeita. Não, obviamente, gente, uma das minhas melhores amigas é evangélica. A minha irmã também, eu tenho pessoas que me respeitam muito à minha volta. E existe, como você trouxe, uma convivência maravilhosa de igrejas que te respeitam, mas eu falo da relação imposição da monogamia cristã nas comunidades, onde trabalha sobre o propósito. Amor, desculpa, amiga. E do próprio amor também. Eu acho que esse amor imposto por um lugar interpretativo, né? Porque eu acho que esse lugar de Cristo ele é muito mal interpretado em diversos espaços, que causa esses babados. Exato, que tipo ali. E fala assim, você vai ficar nesse modelo de relacionamento, independente de agressão, independente do que aconteça, Sim. tem que se manter ali daquele jeito. Então eu sempre pensei longe, eu falei, não é assim que eu me relaciono. Não tinha uma nomenclatura, né? Eu chego na universidade e começo a entender essas nomenclaturas e a entender mais. E aí você tá fazendo um trabalho muito bonito, um trabalho muito maravilhoso sobre não monogamia. E aí eu fico pensando, né? Você citou que teve essa transformação, essa mudança de discurso. E eu queria saber o que foi mais, assim, que lhe fez mudar. E o que mais você acha que mudou, né? Tanto na sua relação, quanto que você fala naquele primeiro vídeo e depois corrige, quanto na sua relação com as pessoas à sua volta, após entender essa possibilidade de amar de forma mais plural, como diria Moeda Chicos. Desculpa, gente, minhas referências heterossexuais. 2023. Moeda Chicos 2023. Eu amo. Assim, eu acho que o que mudou, principalmente daquele primeiro vídeo em que eu reclamei que eu me sentia julgado pelos meus amigos porque eles me julgavam por eu não conseguir ter um relacionamento aberto. E na época eu falava em termos de um relacionamento aberto, assim. Eu acho que o que mudou de lá pra cá era que naquele vídeo eu só era um libriano muito racional, assim, elaborando como se fosse teoria e verdade, um monte de certeza, o que na verdade era só um monte de feridas que eu carregava, né? Porque a principal questão que eu colocava lá era o medo do preterimento. Era aquela coisa, se eu arrumar um namorado, aí esse namorado começar a ficar com outras pessoas, em algum momento ele vai gostar mais de uma outra pessoa e vai me largar. Primeiro que, de lá pra cá, essa coisa de já ter um namorado central e uma relação com hierarquia, não sei o que, já é coisa que eu tenho repensado. Mas, para além disso, o que eu acho que a principal diferença que mudou foi que o que eu entendi que eu tinha medo de um monte de coisa, tinha receio de um monte de coisa, e eu entendi que a monogamia não ia me proteger de nenhuma daquelas coisas que eu tinha medo. Pelo contrário, eu tava vivendo aquelas coisas justamente no momento em que eu tava tentando me relacionar monogamicamente. O preterimento, a solidão, a exclusão afetiva, a comparação, a competição, tudo aquilo era parte da minha vivência com a monogamia, da minha tentativa de viver relações dentro daquele padrão e daquele estereótipo que tinha sido projetado para mim pelo amor cristão, pela heteronormatividade, pelas idealizações do amor romântico. Aquele amor que estava sendo projetado, estava sendo prometido, na verdade não me contemplava, não me atendia enquanto uma pessoa negra, enquanto uma pessoa LGBT, enquanto Murilo mesmo, enquanto ser humano, né? Eu me lembro de um dia que a minha terapeuta falou pra mim que ela vivia batendo na tecla, assim, de que eu não precisava me relacionar só com uma pessoa de cada vez, e nessa época já do vídeo eu falava assim, não, pânico, né? Isso muitos anos antes. Aí, muitos anos depois, quando eu passei pela minha transição, eu falei com ela, eu zoava com os meus amigos que a minha terapeuta era entusiasta da não monogamia. E ela disse, eu não sou entusiasta de nada aqui, eu sou entusiasta da ética que eu acho que funciona pra você. E eu acho que você nunca foi movido pela ética da monogamia, ela me disse isso, assim. Eu acho que o que mudou foi mais isso, assim, foi essa percepção de que muitas daquelas coisas que pra mim eram receios, a monogamia, o senso de segurança que eu esperava numa relação monogâmica não ia me proteger daquelas coisas, sabe? Eu poderia estar numa relação monogâmica totalmente dentro dos padrões, eu ainda ia ter insegurança, o medo do preterimento, porque era uma coisa que está comigo, que são cicatrizes minhas do meu processo de formação com racismo, assim. E eu acho que o que tem sido mais importante nessa última fase é que começar a olhar para isso, começar a olhar para a maneira como eu me relacionava, exigiu de mim um movimento de ampliação também, assim, porque eu comecei a aprofundar muito a minha reflexão sobre não monogamia no momento em que eu já estava numa relação, era uma relação de quase 4 anos,
era uma relação que já era uma relação aberta, já incluía o vínculo da presença de outras pessoas, mas eu em algum momento ainda comecei a perceber que a minha vida, o centro da minha vida naquele momento ainda era o meu namorado. E eu morava já no Rio de Janeiro, já tinha 10 anos e tinha a sensação de que eu não tinha uma rede de afeto ali, que eu não tinha uma rede de pessoas ali. Fiquei os primeiros 5 anos no doutorado, achando que os meus colegas de doutorado eram amigos, não eram. Os outros 5 anos, 3 pandemia, sobrou 2 anos no Rio de Janeiro tentando construir redes, assim. E aí, pra mim, o que o debate mais aprofundado sobre não monogamia, que não é o debate superficial que muitas pessoas têm contato, né, de achar que é só você sair pegando várias pessoas, o debate que eu fui tendo contato, quando eu fui me confrontando com essa questão, é que o debate que a não monogamia propõe é o debate da gente tirar a noção de casal do centro do que a gente entende por amor. Porque o principal traço cultural da monogamia, né, para além de outras características, o principal traço cultural da maneira como a gente entende afeto e relacionamento hoje é que a gente entende amor como sinônimo de casal. E amor pode ser muitas outras coisas. Amor pode ser sinônimo de comunidade, amor pode ser sinônimo de rede, amor pode ser sinônimo de quilombo, amor pode ser sinônimo de aldeia, amor pode ser sinônimo de roça, amor pode ser sinônimo de terreiro, amor pode ser sinônimo de muitas formações de existência coletiva, onde a gente multiplica o cuidado para dividir, onde a gente compartilha o cuidado para multiplicar o cuidado, né? Então, para mim, hoje a minha experiência tem sido uma experiência de construir outras perspectivas de vivência do amor e do afeto que, obviamente, vão passar pelo crushzinho, pelo boy, pela paixãozinha, pelo denguinho, pelo chamego, pela pegação gostosa, pelo tesão, pela coisa gostosa toda. Mas eu também tô entendendo que as minhas outras relações, elas são importantes e centrais pra minha vivência do amor também. Sabe? Não num lugar secundário, assim, de quando entra um namoradinho novo, um crush novo, essa pessoa não vai tomar o centro, virar o centro da minha vida imediatamente por conta... Porque isso tá dentro dessa lógica das hierarquias, das idealizações que a gente normalmente constrói, assim. E eu fico pensando muito, né, sobre como na trajetória da comunidade LGBT, na trajetória da comunidade negra, como que a gente precisou construir redes de afeto muito fortalecidas. A gente precisou construir as próprias famílias, a gente precisou construir as próprias redes de afeto para se proteger da violência, para se proteger da epidemia da AIDS, para se proteger da agressividade social, para se proteger do isolamento das nossas próprias famílias, né? Reinventar modelos, reinventar possibilidades de família é uma coisa que pessoas LGBT, pessoas negras já souberam fazer desde sempre, particularmente no contexto latino-americano brasileiro. E aí, quando eu falo de não monogamia hoje, é sobre resgatar esses modelos, assim. Não é só sobre ter vários namoradinhos. É sobre entender de que maneira a gente pode buscar outras construções de afeto que passem pelo amor sexo romântico, mas que passem por outras formas de amor que a gente pode tratar e trazer pro centro da nossa vida como tão importantes quanto, assim. Para que a gente possa sair daquele lugar existencial que a gente tava falando da infância, né? Que você não se sente amado em nenhuma dimensão, a gente não precisa curar as nossas solidões e os nossos vazios existenciais buscando um amor, né? Que eu acho que é o que o amor romântico promete pra gente muitas vezes. A gente pode buscar uma constelação, né? Eu queria te pedir, eu sei que foi efêmero isso, mas se você pudesse repetir isso pra aquela minha colega, que ela merece ouvir isso todos os dias. Eu quero recortar isso e colocar na cara dela, assim, todos os dias. Vou repetir aqui, ó. A gente não precisa preencher os nossos buracos, os nossos vazios existenciais que a gente vai acumulando ao longo da vida com um amor, com um afeto, com um namoradinho, com uma promessa de alegria para sempre. A gente pode se munir de gente, de acolhimento, de comunidade, de coletividade, que eu acho que é como a gente foi feito pra viver, né? Justo. A gente foi feito pra viver junto, assim. E aí eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Pra mim, quando eu falo sobre não monogamia hoje, é polêmico, tem muita gente que cria logo o caso, mas o debate que eu faço sobre não monogamia hoje nada mais é do que um debate sobre coletivização do cuidado, sobre coletivização do amor, sobre coletivização do afeto, não só pra relações com as pessoas com quem a gente transa. Sim. Que eu acho que é importante também, assim, o acesso, o espaço que as outras pessoas tomam na vida da gente. Arrasou muito. E a gente, enquanto comunidade LGBT, tem muito pra dizer sobre isso, tem muito pra falar sobre isso, porque isso é central nas nossas histórias, assim, sabe?
Como que as casas, as houses, por exemplo, assim, Sim. são modelos de famílias formadas por laços que não são o laço sexo-afetivo, que às vezes pode acontecer, Uhum. que as pessoas dentro da house também se pegam, também se gostam, também trocam carinho, mas elas são uma experiência de um outro modelo de organização familiar que não é pautado pelo laço sexo romântico, familiar, heterossexual, normativo, consanguíneo, sabe? E são esses outros modelos de como que a gente pode viver afeto, como que a gente pode construir outras coletividades, como que a gente pode se amar, se afetar, se dengar, se cuidar, se querer, através de outras possibilidades de vínculo, assim. É muito isso que eu tenho buscado. Que delícia, que delícia. E eu queria falar com você também. Pra gente experimentar um afeto também aqui. Porque a gente, poxa, a gente tá precisando receber o seu carinho, o seu amor. Então, ó, a gente tá aqui no Queer Talks, entendeu? Um podcast que está falando sobre a temática queer e tudo que esse mundo e esse universo belíssimo, luxuoso pode nos proporcionar. Então, ó, a sua demonstração de afeto com a gente é com Murilo Araújo. Perfeição, jornalista, pesquisador e creator, meu amor. Já dá tempinho aqui, a gente vai ter o quê? Um link pra pensar em Murilo para ir lá também assistir, tomar uma informação além, né? Tem que ter uma informação além sobre esse lance da não monogamia. Tem que se ligar, garota, se liga. Mas, ó, aproveita, deixa seu like aqui pra gente. Se inscreve no nosso canal. Eu sei que você pode estar chegando agora e tá aí assim, o que, quem, onde estou, o que estou fazendo? Então, se inscreve, ativa o sininho e se liga, porque aqui a gente ainda tem mais episódios para serem lançados. Tem outros que já foram e tem mais por vir. Então vai lá no nosso Instagram também, ó. Ai, segue a gente, segue o Murilo e a gente vai ficar nesse amor gostoso. E compartilha, porque amor também é lembrar da existência. Espalha pra mais pessoas, que aqui a gente não monopoliza, a gente compartilha. E é uma delícia. A gente tá aqui falando de amor, de afetividade. Então, acho que é esse carinho também. E pensar, irmão, que tem um lugar que eu acho que ele foi construído na nossa identidade e que ele vem sendo destruído, que é o lugar da gente com a gente. Eu me pergunto todos os dias, assim, onde eu vou me reencontrar? Porque eu passo por tanta coisa. Eu tenho 10 anos que eu saí de casa, né? E agora, em 2024, eu ainda tô residente em Salvador, mas tive que voltar por 6 meses pra minha casa. E eu fico me perguntando, onde tá meu amor por mim, assim? A ponto de que, na maioria das vezes, eu saio pela rua, no interior, as pessoas falam, e aí, Vini, cadê a namoradinha? Já tá casado? Porque meu filho de 20 anos já tá casado, já tá trabalhando na fábrica, já tem 2 filhos. E aí eu fico, às vezes, querendo... Ai, o que é que eu respondo? Eu falo, não, mulher, eu sou viado, se respeita. Eu queria eu casar com ele. E a gente ia ter vários filhos também. Então, assim, eu acho que é esse lugar de que essa mesma pessoa, quando eu tinha 7 anos e agora 27, ela me falava, e aí, Vini? E aí, já tá com namoradinha na escola, já tá se preparando, isso aí vai ser garanhão. E eu dizia, eu vou. E tentava buscar uma voz grossa. Então, assim, esse amor da gente... Ele tem se dissolvido muito por causa da internet também, eu acho. Mas tem uma armadilha que a gente tem criado, que é de fazer espaços como esse, criar gestões como essa também. É da gente conseguir visualizar na gente a possibilidade da gente construir outros espaços, com muros pequenos também, sabe? De criar lotes. A gente começa o lote com aquela coisa lá que a gente vai fechando. Então, assim, vamos lotear mesmo e construir, porque o nosso mundo precisa disso. Olha, sabe? eu tava fazendo, antes você tava fazendo essa referência, né, o muro pequeno, eu falei, eu tinha uma percepção, e daqui a pouco eu peço que tu explique, mas eu tinha essa percepção do muro pequeno, que era abaixar o muro daquele lugar do afeto, pra gente se olhar pra dentro. E eu vejo a não monogamia dessa forma pra mim, né, eu acho que eu tava falando, pensando com uma amiga minha no bairro, esses dias assim, pra mim isso é o auge do se relacionar, porque somos amigas, somos solteiras. Eu sou uma mulher de 27 anos, ela é uma mulher de 32. Somos cobradas por sermos solteiras e cobradas de todos os lugares. Não parece que eu sou bem assim. Agora que disse assim, Lula não vai deixar ser travesti, já passou muito tempo, ela não vai mais deixar de ser. Então agora vamos colocar ela na barreira da mulher. Cadê seu marido? Cadê o seu marido? E aí as pessoas ficam olhando pra gente com incômodo por sermos solteiras. A gente tava pensando, tipo, quando eu estava me relacionando com uma pessoa, eu ainda vivia isso com meus amigos. Eu ainda vivia com meus filhos. Meus filhos na minha house, né? E eu me visitar, estavam comigo em todos os lugares. Então, quando você fala sobre preencher esses espaços de amor, eu vejo a monogamia como isso, sobre essa possibilidade de me relacionar, de ter alguém, mas aquela pessoa não está comigo o tempo todo. Não precisa
está comigo o tempo todo. Ele tá comigo o tempo todo da minha lace e outras coisas. E olha que até lace eu uso. Eu sou não monogâmica com minha lace, querida. Daqui a pouco eu voltei pra essa pra vir usar amanhã. Agora estamos na próxima. E eu quero. Do nosso podcast e do nosso videocast. E eu tô muito feliz de ter te recebido. Eu estou muito grata de viver esse momento com você. Planejando correr atrás de você no aeroporto. Não vou deixar ir pro Rio de Janeiro mais. Então, muito obrigado. E eu também vou por ter junto. vindo. Nós vamos Por correr de favor, duas agora, porque agora foi do coletivo. Que delícia. Aline, que você vai perguntar assim, eu quero saber quando é que vocês vão todos correr atrás de mim no aeroporto, querida. Fazer uma grande Uma caravana no grande aeroporto. caravana, com uma medalhinha assim, com um caju. Mas muito obrigada por ter vindo. Se despeça do nosso público, mande um beijo para o pessoal. E pra mim é isso, só agradecer mesmo, porque estou aqui encantada. Ai, amor, eu super obrigada por esse convite. Eu adoro falar de amor. Eu adoro falar de amor, adoro amar. Acho que é gostoso. Acho que é pra isso mesmo que a gente nasceu, foi feito, sabe? Pra estar sempre amando, assim, tudo, as pessoas, os lugares, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente toca. Amor é um sentimento que me mobiliza, me move muito. E eu fico feliz por esse convite, assim, pra participar do podcast, pra falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Agradeço a todo mundo, vocês que estão aí com a gente, participando desse papo. Me sigam lá, procurem lá Muro Pequeno nas redes. O Muro Pequeno é por causa disso, sim. Muro Pequeno é o significado do meu nome, Murilo. Sim. Mas nasceu muito desse desejo de criar diálogo pra diminuir os muros que separam a gente, né? Não deixo de ter meu muro, ter minha casa, ter minha individualidade, meu espaço. Mas é um muro que permite pedir um açúcar pra quem tá ali na casa do lado, chegar pelo muro, trocar uma ideia, bater um papo. Se quiser pular o muro pra visitar minha casa, também pode. Eu Cabe vou lá. todo mundo, vem, que é delícia. Ai, que maravilha. É lindo demais te ter aqui, assim. E eu acho que tem um... Gente, desculpa, eu vou só repetir isso aqui, tá bom? É porque eu vou fazer esse... Eu vou anunciar. não. Você quer anunciar? Não, Ah. pode anunciar, Ninha. Tô voltando. 5, 4... É uma delícia te ter aqui, porque eu fico vendo como a gente consegue criar espaços e gerir esses espaços para que a gente celebre a nossa existência e que a gente gere sobrevivência. Eu até me coloco assim muito a pensar como foi difícil, eu queria voltar, todos os dias eu falo, eu queria voltar para ser aquela criança de antes e viver essas experiências. Então eu só tenho a te agradecer mesmo. Eu com Luna em nome de toda a equipe do Queer Talks, porque... Vocês não sabem, mas tá todo mundo aqui ouvindo a gente, assim, todo mundo muito feliz e é uma conversa que preenche, eu acho que é isso que é importante. Então eu espero que te preencha também em casa, foi lindo, maravilhoso ter te encontrado aqui. Foi uma experiência incrível e eu, com certeza, vou estar assistindo e eu quero que você assista. Não esquece, like, segue a gente, segue Murilo e se liga nesse mundo. E no próximo episódio é Ninha, quem é que vem? E no próximo episódio, meu amor, a gente vai falar aqui, olha... sobre saúde e bem-estar com quem? Érica Abade. Então se liga, hein? Como eu tô dizendo, se liga. Beijos, Brasil, beijo. Obrigado, meus amores. Beijo, gente. Tchau, tchau. Ai, foi lindo. Obrigadão. De verdade.